porque nesse momento a leitura é de que essas tarifas de Donald Trump, elas podem acabar prejudicando diversos setores da economia, não só nos Estados Unidos, mas também no mundo inteiro, com uma reorganização de uma cadeia de suprimento global, e isso já tem preocupado bastante diversos analistas e economistas do mercado. A preocupação agora é de que essa medida de Trump também vá contra algo que ele mesmo vinha defendendo desde o princípio, que é tornar os Estados Unidos uma gigante da inteligência artificial, aumentando data centers e tudo mais. Mas para isso é muito necessário que haja investimento em inteligência artificial. E o que a gente pode acabar tendo, né, sendo impactado nesse momento é justamente esse investimento, porque para aumentar os data centers a gente precisa de insumos, precisa de chips, por exemplo, muitos deles que vêm da China. Agora sim, o Álvaro Machado Dias está aqui comigo, que é neurocientista e professor da Unifesp. Álvaro, bem-vindo. Você me ouve agora? Ouço sim, Débora. Bom dia. Maravilha. Então tá, eu vinha já antecipando um pouco aqui do que a gente vai trazer nesse papo, né, Álvaro? Porque, sobretudo, sobre esses produtos, os insumos que são de extrema importância para continuar com o desenvolvimento desses data centers gigantes que são tão necessários para o pleno desempenho da inteligência artificial. E isso já tem gerado preocupações no mercado global nesse momento, inclusive do próprio Federal Reserve. Na sua avaliação, como que essa tensão comercial afeta esse desenvolvimento nesse momento, o financiamento dessas pesquisas em inteligência artificial dentro das universidades e centros de excelência norte-americanos, né? Você que acompanha de perto, claro, pesquisas como essa, o que pode acontecer nesse momento? Olha só, eu acho que a gente tem que dividir aqui esse avanço do Trump sobre o desenvolvimento tanto da pesquisa quanto do comércio em duas verticais. Uma é tarifária, a outra é muito mais política diretamente. Começando pela que é muito mais política diretamente, DOGE, né, que é essa iniciativa liderada pelo Elon Musk de corte de custos, vem impulsionando um corte de custos na ciência. E por mais que as empresas hoje em dia tenham realmente adquirido assim uma autonomia muito grande quando a gente fala de implementação de tecnologia. Então, o Google tem os seus laboratórios, a Meta, NVIDIA, até o Uber tem. A despeito disso tudo, a ciência de base ainda vem da universidade. E as universidades americanas estão tendo os seus financiamentos cortados, assim como as linhas de pesquisas ligadas ao NIH, que é o órgão da saúde, e outros mais. O resultado disso, definitivamente, é um andamento mais lento nas pesquisas em inteligência artificial e outras tecnologias, como computação quântica e desenvolvimento de novas moléculas na medicina, a despeito do fato desse ser o pior momento possível para isso, uma vez que a disputa com a China está super acirrada. Do outro lado, do ponto de vista tarifário, aí é o seguinte, as tarifas aplicadas no Liberation Day, né, que supostamente deveria liberar os Estados Unidos de alguma coisa, elas incidem fortemente sobre placas de vídeo, sobre equipamentos dos mais variados para servidores e sobre a maioria dos chips. Alguns chips específicos que são usados em inteligência artificial não fizeram parte do pacote, eles têm exceções tributárias, mas são minoria. Fato é que as empresas também vão ser fortemente afetadas nisso, assim como a segurança para os investimentos nos Estados Unidos. Então, a ideia de que tanto empresas americanas quanto, por exemplo, o Masayoshi Son e outros mais vão investir, sejam 500 bilhões de dólares ou seja menos, para criar uma estrutura de servidores nos Estados Unidos para a inteligência artificial, se tornou muito mais dúbia. Agora, Álvaro, um dos pontos também levantados pelos analistas nesse momento é o risco dessas tarifas afetarem além, né, dos insumos, atingirem diretamente a capacidade dos Estados Unidos de conseguir alcançar as metas, né, tecnológicas e industriais que foram traçadas pela própria atual administração, né? Eu até antecipei antes de você chegar aqui um pouco sobre isso, dessa preocupação no momento no mercado. Isso pode comprometer a liderança dos Estados Unidos, que os Estados Unidos detêm hoje, quando se trata no desenvolvimento de inteligência artificial, frente à China, né, que tem já investido pesadamente no setor. Não à toa a gente viu o mercado dar uma balançada quando veio a DeepSeek, ou seja, e a China continua o seu desenvolvimento. Esse tarifaço atrapalha as metas dos Estados Unidos de desenvolvimento e pode fazer os Estados Unidos perder a liderança nesse ranking de inteligência artificial?
sem a menor dúvida atrapalha, tá? Isso aí é indiscutível. E atrapalha de duas maneiras. Atrapalha diretamente porque atrapalha os investimentos, mas também atrapalha porque as relações internacionais são muito importantes. Olha só, a inteligência artificial emergiu como infraestrutura do mundo. Ela está cada vez mais adquirindo esse papel e não é por acaso que você vai fazer uma pesquisa no Google ou qualquer outro browser e você recebe primeiramente aquele resuminho em inteligência artificial. Na medida em que a Europa e eventualmente países pontuais importantes retaliam os Estados Unidos e reduzem a capacidade de ação das empresas de tecnologia como parte dessa resposta, também o desenvolvimento americano acaba prejudicado. A China já viveu isso antes e está, evidentemente, procurando caminhos de diálogo para poder aumentar a sua capilaridade global do ponto de vista da inteligência artificial e da robótica, que é, em última análise, a implementação prática da mesma. Agora, isso significa que, por causa do tarifaço, a China irá passar os Estados Unidos do ponto de vista métrico, né? Quando a gente olha o número de modelos, modelos quer dizer, os algoritmos, os mais avançados e assim por diante, nesse momento não. Por quê? Porque tudo isso está estruturado em cima de uma camada de hardware. E essa camada que tem os chips, que tem, né, os sistemas que servem para treinar a inteligência artificial, essa camada ela ainda está dentro de uma cadeia de suprimentos, uma cadeia logística que é altamente protegida por embargos à China. Então, a não ser que algumas empresas europeias, olha a importância da Europa nesse momento, como a SML e tailandesas, como o TSMC, façam acordos diretos com a China em função da situação, né, do conflito de base tarifária, a China ainda vai permanecer por um tempo atrás dos Estados Unidos. Mas as projeções, quando a gente vê, né, o curso do desenvolvimento, todas apontam para assim, uma primazia chinesa do ponto de vista da inteligência artificial e da robótica na próxima década, talvez um pouco antes em função das tarifas. Agora, Álvaro, e em relação à retenção de talentos, né? Ou seja, do ponto de vista acadêmico-científico, você vê risco de fuga de cérebros nesse momento, ou até mesmo de paralisar, ou seja, de pausar um pouco essas colaborações internacionais que a gente sabe que acontecem sempre nas pesquisas, especialmente com universidades e pesquisadores chineses, caso esse clima de protecionismo se intensifique? A fuga de cérebros já é uma realidade nos Estados Unidos hoje em dia, nas universidades americanas. E a razão é muito prosaica. É o risco que o pesquisador tem, que ele sente que tem, ele ou ela, de ser deportado. Então, hoje em dia, a segurança de quem, inclusive, tem assim, residência permanente, como a gente já viu num exemplo aqui, caiu. E essa segurança psicológica é muito importante, até porque a pesquisa é sempre uma atividade de risco, ou seja, você faz e pode dar errado, e em última análise, o pesquisador pode perder o trabalho, então não necessariamente porque você tem uma avenida para o sucesso você vai chegar lá, e muitos pesquisadores temem que se sua pesquisa também não brilhar, eles acabem, enfim, sem renovação de visto, dada essa politização da ciência nos Estados Unidos nesse momento. Essa fuga de cérebro está sendo acelerada exatamente pelo ponto que você trouxe também, Débora, que é a dificuldade, você sugeriu, né? A dificuldade nas colaborações internacionais em função das tensões geopolíticas. Então, duplamente sim. Agora, um ponto a se pensar é que isso não significa imediatamente um fortalecimento da pesquisa, da base internacional de pesquisadores na China, porque as barreiras culturais, as barreiras de linguagem e outras mais são significativas. Eu vejo muito mais isso como uma redefinição do ecossistema global da ciência e um fortalecimento das universidades do Reino Unido e secundariamente, da União Europeia. É muito mais assim que a coisa tende a caminhar na prática, porque muitos desses pesquisadores vão buscar outras posições em universidades ocidentais, exceto quando eles têm um convite muito específico do governo chinês, das universidades chinesas, para trabalhar lá. Ou seja, o mundo inteiro, né, sob agora esse risco de uma reorganização, seja em setores, em tecnologia, em pesquisa, por causa dessas medidas tarifárias de Trump. Vamos lá, eu quero muito agradecer a tua participação, viu, Álvaro, aqui conosco. Conversamos agora com Álvaro Machado Dias, neurocientista, professor também
da Unifesp. Muito obrigada, professor. Bem-vindo sempre aqui na nossa programação. Eu que agradeço.